Pensei, pois o que será isso? So I followed it around. Come to find out, it was a religious meeting. 1,500 to 2,000 people there. Assim, eu dei a volta seguindo isso. Descobri que era uma reunião religiosa. 1.500 a 2.000 pessoas aí. And I heard all that they're screaming and jumping up and down and going on. I thought, say. Eu via todos aqueles gritos e pulos e esse tipo de comportamento. Pensei, ei, Here's where I see what holy rollers is. aqui é onde verei o que são roladores santos. So I had my old Ford, you know, and I claimed would make 30 miles an hour. Assim, eu tinha meu velho Ford, e você sabe que eu dizia que fazia 30 milhas por hora, 15 this way, 15 up and down this way. 15 nessa direção e 15 para cima e para baixo nessa direção. So I pulled it over to one side. Assim, eu o parei num lado. When I got a place to park, walked back down the street. Quando achei um lugar para estacionar, e desci a rua. Walked in. Looked around and everybody standing and could stand. I had to look over their heads. Entrei, olhei por todos os lados e todos que podiam estavam em pé. Eu tinha que olhar por cima de suas cabeças. And they were screaming and jumping and falling and carrying on. I thought, what a people that is. Eles estavam gritando e pulando e caindo e portando-se assim. Amém. Hebreus 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Grande Pai, mais uma vez estamos necessitando mais de Ti, pois não é apenas falar, é saber onde estamos parados, é termos a decisão convicta de que o que nós pregamos é verdade. Não importa que não temos grandes personagens ao nosso lado para poder chamar a atenção das pessoas, mas a palavra revelada anda sozinha. Ela tem o que nós precisamos. Por isso, encoraja seu povo a decidir-se pela palavra antes que seja tarde demais. No nome do Senhor Jesus Cristo, ainda que cada um fique só, mas fique só com Deus, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Jesus em uma teofania.
Amém, amém. Muito bem. Muitas vezes nós lemos parágrafos e repetidos, e isto ainda é um grande alimento para nós. Nós não devemos acostumar. Tem gente que quando acostuma, perde o respeito. Acostuma uma pessoa com a outra, perde o respeito. Acostuma marido e mulher, perde respeito. Acostuma a igreja com o pastor, perde respeito. Obreiros com o pastor, perde respeito. Então, nós não devemos acostumar, porque senão nós acostumamos com a palavra e perdemos respeito para com a palavra também. Então, quanto mais se ouve, nunca é bom se acostumar. É bom sempre respeitar. Amém? Isso é uma grande coisa. Agora, falando sobre esse título, bati o olho aqui na mensagem e vi esse título. Todos os títulos que nós damos à mensagem é do profeta. É difícil um título que eu dou. São títulos extraídos da mensagem do profeta. Cada coisa pregada não é minha. Tudo é citado o que disse o profeta. Então, se alguém blasfemar, não passa por mim. Já passa, vai direto no profeta. Porque o título não é meu. E a mensagem também não é minha. Eu tirei da mensagem do profeta. Agora, a Bíblia é uma grande fonte de bênção depois que você descobre a fonte. Porque se é uma fonte, mas você não descobriu, você caminha por ali e não bebe água. Mas tem fonte, alguém falou que tem fonte. Malaquias 4 diz que tem fonte aí. Apocalipse 10 diz que tem uma fonte aí. São Lucas 17, 26 a 30 diz que aí tem uma fonte. Mas você já achou? Não, então estou morrendo de sede. Está à procura de fonte. Mas Deus veio na terra outra vez e mostrou para nós onde estava a fonte. A fonte era a revelação da palavra que era mistério. Hoje, o mistério é a fonte. Encontrei, bebi e vivo bêbado todo dia. Alguém já pensa diferente, né? Porque se alguém bebe vinho e fica bêbado, então devemos estar embriagados com a palavra. Bêbado todo dia. A gente está bêbado todo dia. Com a palavra. Certo? Então, vamos a esta meditação. O parágrafo 136. Cristo é revelado em sua própria palavra. Irmão Branham estava falando do valor da palavra, que não pode aumentar nem diminuir. Mesmo a pessoa sendo ministro, ele disse. Isto é como o infalível Deus tem feito a sua palavra, que não pode tirar nada dela, nem acrescentar. Você pode acrescentar na igreja, ou tirar da igreja, mas não acrescente aquela palavra ou tire dela. Amém? A igreja você pode acrescentar à igreja, tirar da igreja, mas a palavra não. Não tente acrescentar nem tirar nada da palavra, porque Deus tirará o nome imediatamente do livro da vida. Pensando nisso aqui sendo uma realidade, quantos nomes já foram tirados do livro da vida? Porque as pessoas tiraram da palavra ou acrescentaram à palavra. Tiraram da mensagem, não pregando, ou acrescentaram na mensagem, dizendo que o William Branham tem que ressuscitar para revelar. Isso é acrescentar, porque já está revelado e não pode ninguém mais vir para revelar
sétimo selo, 7 trovões, terceira puxada e novo nome. Ninguém mais. Já aconteceu. Se alguém diz que vai vir, esse alguém está aumentando a mensagem. E o nome dele é riscado, tirado do livro da vida. O nome de Judas estava escrito lá no livro da vida. Lembra que Jesus falou sobre isso, Mombrana pregou, mas foi riscado. Diz, estava lá. Vocês não se alegram porque vocês expulsaram o demônio, fizeram muitas maravilhas? Eu vi Satanás caindo do céu, eles faziam orações, que até Jesus viu Satanás caindo do céu quando eles oravam. Eram grandes sinais. Vocês não alegram apenas por isso, mas porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida no céu. Aí o irmão Brana diz, e Judas estava no meio deles. E foi riscado. Não tem como escrever, mas tem como tirar o seu nome do livro da vida. Se o pregador diz que vai escrever, ele é um mentiroso. Mas riscar está escrito. Para isso está escrito. É riscado. Se alguém aumenta ou diminui, o seu nome é tirado do livro da vida e da cidade santa. Aí o parágrafo 137. Cristo é revelado em sua própria palavra. Ela não precisa de nenhum intérprete, pois a Bíblia diz que Deus faz a sua própria interpretação da Bíblia. Não é de nenhuma interpretação individual, por isso você não deve pensar em nenhum outro ao lado de Deus. Nem o Filho, nem o Espírito Santo. Ao lado de Deus. Não pense. Porque se tiver dois já dá problema. Não pode ter, é um Deus. E esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não tem que pedir conselho para ninguém. Senão vai dar problema. Pedir conselho para alguém e dizer, não faz isso não. Ele não pede conselho, ele faz. Ele fala e está falado. Ele faz e está feito. 138. Cristo é revelado em sua própria palavra. E toda a Escritura é divinamente dada, divinamente colocada em ordem. E toda coisa é a revelação de Jesus Cristo. O Velho e o Novo Testamento, onde eles predisseram a sua vinda, o que ele faria quando ele chegasse aqui, e o que ele faria nesta era que virá, então aquilo o faz o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vem, como em Hebreus lá, quando Paulo escreveu isso, ele é Deus, Jesus Cristo, o ontem do Velho Testamento. Ele é Jesus Cristo hoje, manifestado em carne, que foi quando ele veio e nasceu. E ele é Jesus Cristo para sempre, em espírito, para vir. Foi quando ele veio em carne no profeta. Vem o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele sempre vive para fazer a sua palavra viver. O que ela diz, ela fará para aquela era. O que a palavra diz, ela fará, ela cumprirá naquela era. A revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, era para ser cumprido nos dias da voz do sétimo anjo. Então, a palavra diz e cumpriu isto. Amém? Irmãos, vocês podem ser os mais simples. Uma lavadeira de roupa. Você pode ser um catador de lixo. Mas se você puder crer na palavra, como ela é, de que quando Deus fala uma palavra para aquela era, Ele não cumpre noutra era, Ele cumpre naquela era. Isto, quando você diz amém, de um catador de lixo, Deus te levanta
para sentar no trono com ele. De uma lavadeira de roupa, para dizer as coisas mais simples, que muitas vezes a mulher não gosta de fazer, mas é o trabalho dela. Quando ela diz, eu creio nisso, então Deus se coloca no trono, para sentar como alguém que venceu. E assenta com ele, não mais no trono do Pai, que já saiu do trono do Pai desde 63. Eu estou assentado com ele hoje, no trono dele. Não no trono do Pai. No trono do Pai eu não posso nem olhar. Porque era ele quem assentou lá. Cristo, o sacrifício, quem assentou no trono do Pai. Agora, eu estou assentado com Cristo no trono dele. Mas que diferença tem? É outra era. É outro tempo. Isto que tem que se aprender. Muito bem, vem. O mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele sempre vive para fazer a sua palavra viver. O que ela diz, ela fará para aquela era. Ele está vivo. Ele estava vivo no Velho Testamento manifestado. Amém? Ele estava vivo no Velho Testamento manifestado. Ele sempre deixou coisas mais claras. Quando ele veio em Melquisedeque, quando ele veio em Melquisedeque, ele veio numa teofania. Quando ele veio na casa de Abraão, já não era uma teofania, era comendo carne. Teofania não come. Agora ele veio na casa de Abraão, quando ele deu ceia para Abraão, ele era uma teofania. Quando ele comeu carne com Abraão, ele era um homem. E o irmão Branham diz, quando ele era Melquisedeque, ele não era uma ordem sacerdotal, que muitos creem que era apenas uma ordem sacerdotal. Ele diz, não, era a pessoa de Deus. Melquisedeque é a pessoa de Deus. Não é uma ordem sacerdotal. Amém. Agora aqui está, 139. Cristo é revelado em sua própria palavra. Agora, eu simplesmente desejo vos deixar ver algo pequeno aqui, se vocês esperarem isso. Tem gente que não espera, não vê. Observem, quando Jesus foi manifestado no Velho Testamento, como cremos? Você crê? Ele diz assim, quando Jesus foi manifestado no Velho Testamento, como cremos? Agora você sabe que no Velho Testamento, ele não tinha nome de Jesus. Ele era conhecido como eu sou. Diga para Faraó, eu sou, me enviou a vós. Qual é o seu nome? Eu sou, me enviou a vós. Ele não era conhecido como Jesus, mas guarde bem, era a manifestação. Quando Jesus foi manifestado no Velho Testamento, como cremos? Agora, vocês pregadores lá fora, vocês podem discutir isso. Façam o que vocês desejarem. Mas eu estou falando o que eu penso. E eu creio nisso. Porque quando o profeta falava um pensamento, que depois ele corrigiu, eu também criei naquilo e depois eu corrigi. Eu não quis ser o infalível. Não, eu pensei, não vou voltar atrás. Eu pensei assim, mas não é assim, não vou voltar atrás. Não, eu sou falível. Eu pensei assim, William Branham pensou assim, mas quando a revelação dos selos chegaram, não era o que eu penso, nem o que o William Branham pensa, é o que Deus pensa. A revelação dos selos não é o pensamento de William Branham. A revelação dos selos é o pensamento de Deus. E Deus tem que ter uma mente que pensa a mente dele. Amém. 140. Cristo é revelado em sua própria palavra. Quando Jesus foi manifestado em teofania, no Velho Testamento, na pessoa de Melquisedeque, não um sacerdócio, mas a pessoa, o homem. Vem, pois este homem ainda não havia nascido. Por isso era uma teofania. E
E o que é uma teofania? É uma aparição e logo aquilo desaparece. É algo que aparece e desaparece. Isto é uma teofania. É um corpo que aparece e desaparece. Isto é uma teofania. Eu não posso ser uma teofania aqui perante vocês. Porque a teofania pode estar aqui agora mesmo e pode não estar mais. Mas eu estou aqui, a menos que morramos, de toda forma você vai ver. Mas a teofania é aquela manifestação do momento, você vê, ela aparece e desaparece. Vem? Pois este homem ainda não havia nascido. Que homem? Jesus. Ele não havia nascido, mas ele estava em uma teofania. Então ele não tinha pai nem mãe. Quem era? Melquisedeque. Não tinha pai nem mãe. Ele era Deus, ele mesmo. Amém. Aí logo as pessoas vão pensar assim, bom, Jesus teve pai e mãe. Isso foi de criação. Ele não teve aqui pai e mãe. Então, mas Maria não foi mãe dele, não, ela foi uma incubadora, a semente vem do macho. O profeta diz, a hemoglobina está no macho, não na fêmea. Ela apenas foi uma incubadora. Ela recebeu a semente. Oh, mas o óvulo, a Igreja Católica diz é de Maria. Não, Brana diz não, é de Deus. Foi Deus quem deu o óvulo. Por isso, irmãos, que a Igreja Católica forma a crença de Maria ser uma deusa, para poder gerar um filho Deus. Então ela teria que ser divina. E por isso eles celebraram a assunção dela, sem haver, mas eles celebraram a assunção dela, diz que ela foi levada ao céu. E ninguém foi levado ao céu ainda. Agora, tem que saber o que é verdade. Você vai na Bíblia, crê num profeta. Por isso você tem que ver a deidade, que é a unidade de Deus, sempre trabalhando num corpo. É numa teofania, é numa carne, é numa teofania, é numa carne, é numa coluna de fogo que aparece, é numa carne. Isto você vê Deus, é o mesmo Deus. Ele só está mudando em morfe. Isso quer dizer, mudando a máscara. Uma hora ele é fogo, uma hora ele é nuvem, uma hora ele é homem. Ele só muda a máscara. Mas o que era aquele fogo? Era Deus. E aquela nuvem? Era Deus. E aquele homem? Era Deus. Aleluia. Agora, essas coisas até parece que nós sabemos alguma coisa. Não, é o profeta que pregou isto. E aí nós ficamos, até o profeta sabia, mas é Deus que falava. A questão é esta. É você ver aquela teofania aparecendo. Vamos voltar aqui. Ele era Deus, ele mesmo. Ele estava manifestado na forma de um homem chamado Rei de Salém. E Jesus é. Antes Jerusalém era chamada Salém. Jesus é Rei de Salém, Rei de Jerusalém. O qual é Rei da paz? Jesus é Rei da paz. O qual é Rei da justiça? Jesus é Rei de justiça. Veio, ele era Melquisedeque. Ele não tinha pai nem mãe. Princípio de dias ou fim de vida. Porque era uma teofania. Veio, era Jesus em uma teofania na forma de um homem. Era Jesus numa teofania na forma de um homem. Poderia você entender aquilo? Por isso você vai ver, eu consigo ver Deus ao mesmo tempo. Deus numa teofania, Melquisedeque, Deus numa coluna de fogo, Deus numa coluna de nuvem durante o dia, numa coluna de fogo durante a noite, e Deus no profeta Moisés, pregando. Eu consigo ver Deus em Jesus,
e não ter outro. E ele falando com o Pai, porque tem que falar com o Pai que está dentro dele, com o Espírito. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus mostrou sempre isto, e irmão Branham nunca mostrou diferente. Entende? Eu queria que os dualistas, que chamam-se de deidade, e eles são dualistas, eu queria que eles mostrassem os versículos que Branham pregou, que eles pregam. Quem mostra isso é testemunho de Jeová. Vocês não são testemunho de Branham, vocês são testemunho de Jeová. Mostre-me aqueles versículos explicados. O que vocês tentam explicar, mostre-me Branham explicando. Agora, saia dessa daqui. Do que Deus estava operando ali, era Jesus em uma teofania na forma de um homem. Poderia você entender aquilo? É uma pergunta. Agora que eu vou ler o parágrafo que eu li anteontem. Então ele foi feito verdadeiramente carne. Quem? Aquele Melquisedeque. Que lá ele não tinha nome de Jesus, e sim Melquisedeque, rei de Salém. Mas você procura no Novo Testamento quem é o rei de Jerusalém, se tem outro. Rei de paz, rei de justiça. Procura no Novo Testamento para ver se tem outro. Aqui está ele, Jesus, em uma teofania no Velho Testamento. Agora eu queria que você visse, porque o irmão Branham fala, Jesus numa teofania. Eu queria que você visse a teofania em Jesus. Que Jesus em uma teofania, ele apareceu, deu a ceia para Abraão e desapareceu. Aí você vê. Mas agora vê aquela teofania de Melquisedeque em Jesus. E se você for pela própria mensagem, espero que os irmãos tiraram o parágrafo certo aqui, para eu não perder tempo em ler, né? Hein? 202. Não, mas eu vou ler o 172 também, tá bom. É quem é esse Melquisedeque? Você tirou. Agora, quando Melquisedeque, o rei de Salém, o sumo sacerdote, o sacerdote do Altíssimo, o rei de paz, o qual não era nenhum outro, a não ser a parte anterior do Senhor Jesus Cristo. Amém? O que era o Melquisedeque? A parte anterior do Senhor Jesus Cristo, que era teofania. A parte anterior do Senhor Jesus era uma teofania. Aqui está. E quando ele encontrou Abraão, ele deu a Abraão a comunhão e o abençoou. Aqui ele, Abraão, se encontra com ele em sua jornada para Sodoma e o alimenta com carne e pão. 202, quem é esse Melquisedeque? Eu rogo, Deus, que cada pessoa enferma aqui dentro, que a fé dela seja suficiente esta manhã, agora, para lembrar que o grande Melquisedeque, lá no passado, que não teve princípio de dias, ele nunca teve pai nem mãe, ele nunca teve princípio de dias, ele nunca teve fim de vida, que vive ainda hoje, então foi encarnado, chamado Jesus Cristo, tornou-se carne, morreu, voltou a isso novamente. Ele é ainda rei de paz, o rei de justiça, prometendo-nos estas grandes coisas eternas, que ele foi jurado por Deus a Abraão, que ele guardaria o pacto, a promessa, através dele e de sua semente, para sempre. Ajuda-nos hoje a nos adiantarmos até esta plataforma agora com fé imortal. Amém. Glória a Deus. Talvez tenha uma outra tradução que diz: esse Melquisedeque converteu em Jesus Cristo. Certo. Mas já está bom, já é grande coisa. Esta que eu li é Melquisedeque, o grande príncipe e rei. Eu quero quem é esse Melquisedeque. Vamos, nós chegamos lá.
Até que eles viram para mim. Vamos prosseguir aqui, porque isso é grande. É você sempre ver Deus. Você sempre vê Deus. O profeta diz, Deus nunca deixou a terra. Aí você vê Deus numa nuvem, você vê Deus numa coluna de fogo, você vê Deus em Moisés. Você vê Deus nos juízes, você vê Deus nos profetas. Você vê Deus em João Batista. Você vê Deus em carne, em Jesus Cristo. Aquela teofania agora estava no corpo. Aquela teofania tinha convertido em Jesus Cristo. Jesus, em uma teofania, lá no Velho Testamento, chamado Melquisedeque. Ninguém conhecia o nome Jesus, veio porque ele nasceu de mulher. Esse é o nome entre os homens. O próprio profeta mostra isso, que Jesus é o nome entre os homens. E que 8 dias mais tarde, depois que ele foi circuncidado, então, você sabia, ele nasceu o Cristo, ele recebeu o nome Jesus. Mas ele nasceu o Cristo. Ele diz, eu nasci um Brana, mas me puseram o nome de William. E eu nasci um Costa, me puseram o nome de Osmar. Amém. Você simplesmente vê Deus em todo o tempo. Você não pode perder isso de vista. Você vê Deus em todo o tempo. Morreu na cruz. Oh, mas ele estava, Deus meu, por certo é o filho que tem que clamar, o corpo que clama. Por que me desamparaste? O pai saindo dele, o desamparando. Se o pai não sai, ele não morre. O pai tem que sair para deixar o filho morrer. Você já pensou bem, quando um crente está morrendo, se Deus fica dentro daquele crente, o crente não morre. Deus tem que sair. Porque ele tem que sair já carregando sua alma. Ele tem que sair carregando a natureza do seu espírito. E ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? O corpo, escafando, carne, vai caindo. Mas aquele corpo era obra do Espírito Santo. Ele não é como o nosso, que voltou ao pó. É difícil ver isto. Mas ele não é como o nosso, que voltou ao pó. O corpo de Cristo não voltou ao pó. Ele veio aqui, só se revestiu de pó. E ele voltou ao que ele era antes, coluna de fogo. É isso, ele não podia voltar ao pó, como tem o versículo e colocam para cada um que morre. Veio do pó e ao pó voltará. Aí todo mundo está ciente daquilo. Agora não, Deus veio, se tornou pó, saiu do pó e voltou ao que ele era. Isto é grandeza. Deus vindo, eu tomo um corpo de pó para eu poder morrer, senão eu não morro, sou Deus, sou eterno. Daí de eu morrer, eu tenho que salvar esse povo. E um filho, eu não posso confiar, meu trabalho é um filho. Eu tenho que me fazer filho. A revelação de Jesus Cristo 100, tá? Parágrafo 100. Deus confiou o seu trabalho de redenção a um anjo, diz não. A um filho, não. O que ele fez? Ele desceu, ele mesmo. Aleluia. Vocês veem que as mesmas mensagens, tudo é bom? Tudo é diferente. 21 de fevereiro de 1965, Jefferson viu Indiana. Tradução de Goiânia, quem é esse, Melquisedeque? 68. Agora a diferença entre ele e você como um filho veio. Ele quem? Cristo. Ele era no princípio a palavra. Um corpo em morfe. O que é um corpo em morfe? Uma teofania. Ele era no princípio a palavra. Um corpo em morfe. É aquele que aparece e desaparece. Um corpo em morfe. Irmão Branham explicou isso nos dramas que as pessoas pegam e põem uma barba de Moisés. Ele aparece e ele é o Moisés. Logo ele aparece com... É o mesmo... O irmão Branham ainda mostra, é o mesmo,
Mas ele vai lá e tira a barba e põe outra coisa. E ele pode chegar e ser um Arão, ser um Noé. Então, isso é Deus em morfe. Ele se vestiu de uma teofania e apareceu para Abraão, e logo aquela teofania veio a ser Jesus Cristo e apareceu para os judeus. Vamos ver a diferença que ele mostra aqui. Estuda a mensagem que é esse Melquisedeque para você aprender. Desde o início eu tenho visto esta riqueza dentro desta mensagem. Tremenda. Agora, a diferença entre ele e você como um filho. Bem, ele era no princípio a palavra, um corpo em morfe. Ele entrou e viveu nisso, na pessoa de Melquisedeque. Então, mais tarde, nunca mais ouvimos de Melquisedeque, porque ele se converteu em Jesus Cristo. Melquisedeque foi o sacerdote, porém se tornou em Jesus Cristo. Estou lendo aqui a mensagem do profeta. Agora vocês passaram por isso. Isso que eu quero dizer, vocês passaram pela teofania. Vocês não vieram como ele veio, eu não vim como um filho, como ele veio. Essa tem a diferença, porque ele foi no princípio a palavra. E o nosso princípio aqui foi carne. E nós temos que nos converter à palavra. A palavra Deus em morfe, Melquisedeque converteu em Jesus Cristo. Agora, a palavra que você é, esse corpo de carne que você é, se converte à palavra. Isto quer dizer, o seu corpo é dominado pela palavra. Tem hora que as pessoas não entendem o que é isso, deixa eu esmiuçar. O que é converter à palavra? O que diz a Bíblia você faz. Você fazia o que dava na cabeça. Agora não é o que dá na palavra. Você já viu aquilo que sempre as pessoas fazem? Eu faço o que dá na minha cabeça. Falta de conversão. A hora que converter, diz, eu faço o que dá na palavra. E aí converteu. Aí Melquisedeque converteu em Jesus Cristo. Porque ali estava no princípio, era a palavra. A palavra é a teofania. E ele tinha que fazer-se carne. E nós é de carne que vamos à teofania. Ele de teofania veio a carne. E nós de carne vamos à teofania. É para isso que o irmão Branham veio pregar. Quando esta igreja souber o que ela é, então ela terá essa conversão. Ela converterá de carne à palavra. E como que você se torna a palavra? William Branham diz, ao ponto que você vai dando lugar para a palavra, para a Bíblia. Como que você converte a um dogma, ao ponto que você vai dando lugar à mente humana. Aquilo vai entrando, vai te fazendo um dogma. Você é um dogma da igreja, você é um dogma da mensagem. Porque você vai dando lugar à mente do homem, fazendo de você um dogma. Mas quando você dá lugar à palavra, então o seu corpo vai se convertendo à palavra. Não é mais, meu pastor diz que eu não posso cortar o cabelo. Meu pastor diz que não pode usar salto alto, porque Isaías 3 diz que elas, mulheres nos últimos dias, andariam cascavelando. Não é o pastor, é a palavra. Quando a palavra está em você, de toda maneira agora eu farei isto. A palavra diz que é para mim cumprir isto. Se eu estiver de salto alto, então, diz a mulher cristã, a palavra a qual eu tenho que me converter, não vou conseguir, porque eu não gosto da palavra, eu gosto do salto alto. A palavra a qual eu tenho que me converter, que a Bíblia diz o cabelo foi dado em lugar de véu, e todo mundo sabe que 1 Coríntios 11 mostra, se você quiser usar véu, você usa. Mas Paulo mostrou isso claramente para o homem e a mulher,
que cabelo comprido para o homem é desonroso. Porque ele está cobrindo a cabeça. Cabelo comprido cobre a cabeça do homem, é uma desonra. Mas ter a mulher cabelos compridos lhe é honroso. Isso faz da mulher que cumpre a palavra, faz dela ser a palavra. Agora, cada vez que ela pensa, ela vai no médico, ela vai em alguém, vai na cabeleireira, a mulher é fraca de cabeça. A Bíblia diz que ela é fraca, eu já estou falando que é de cabeça. A Bíblia diz que ela é fraca. Ela vai na cabeleireira, a cabeleireira diz, aqui, ó, se você acertar as pontas, vai dar força no cabelo. Essa moça, essa mulher, ela não converte a palavra, ela converte a cabeleireira. Ela não converte a palavra. E o homem, vamos dar um golinho para os homens, porque senão fica só as mulheres com a cara feia. Dá um golinho para os homens, porque os homens riem mais fácil. São mais secos, sérios em casa, assim, mas eles riem mais fácil. Agora você diz a alguém, precisa de uma outra mulher para te fazer feliz. É assim. Ele já se converte àquele alguém. Gostei do seu pensamento. Aí ele se converte ao adultério. Ele não converte à palavra. Maridos, amai vossas mulheres, como o Senhor Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, purificando-a pela lavagem da água, pela palavra. Tá bom? Agora, eu gosto dessas coisas, porque isso combina com o meu espírito. E eu sou homem igual a vocês, fraco igual a vocês mesmos. Não sou santo, não. Santo é o Espírito Santo que está em mim. Então, ele que vai me dominando, Osmar, você tem que ser a palavra. É a palavra. Então, eu vou me convertendo à palavra. Ainda não sou a palavra total, estou convertendo ainda a palavra. Convertendo, cada dia que eu prego, cada dia que eu escuto, cada dia eu estou me convertendo um pouquinho à palavra. Porque eu tenho que ser a palavra. O que é a palavra? A teofania. Vou aparecer e vou desaparecer no rápido. É isso que vocês têm que pensar. Essa é a teofania. Porque eu estou me convertendo à teofania, à palavra. A palavra, a teofania, se fez carne. Agora, para que a carne, nossa, pudesse fazer a palavra. Estão entendendo? Isso faz uns 20 anos que eu entendo. Mas de vez em quando tem que dar um golinho para vocês, perguntar, estão entendendo? Vocês creem? Vocês veem isto? Irmão Branco sempre fala assim, captem isso. Melquisedeque foi o sacerdote, porém se tornou em Jesus Cristo. Agora, vocês passaram por isso porque, naquela forma, ele sabia todas as coisas. Que forma? Na forma da palavra, do Deus em morte. Ele sabia todas as coisas. E nós passamos por isso. E vocês nunca puderam saber isso ainda. Vocês vieram como Adão, como eu. Brana falando. Vocês se tornaram do atributo, que é o pensamento. Vocês se tornaram do atributo, o pensamento, a carne. Para quê? Para serem tentados. E ele se converteu da palavra, não do pensamento. Oh, aleluia. Você tem um pensamento? Ele só se torna uma palavra quando você o expressa. Então, isto é o que nós éramos. O pensamento. E fomos expressados. Nesta era do sétimo selo, do sétimo anjo, dos 7 trovões, do novo nome, foi expressado o pensamento de Deus. O que Deus tinha no seu pensamento. A mente de Deus. Ele expressou. Aleluia.
Porém, vocês vieram como Adão, como eu. Vocês se tornaram do atributo à carne para serem tentados. E agora aqui está. Se você quiser ir à palavra, é o caminho que tem. Vocês vieram do atributo, do pensamento, se tornaram carne para ser tentado. E agora, vencendo a tentação e não caindo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vamos terminar. Não nos deixe cair em tentação. Por quê? Porque eu caindo em tentação, eu não vou ser a palavra. Não nos deixe cair em tentação. Porque eu vim aqui para ser tentado. Mas não me deixe cair na tentação. E aqui vocês estão aqui, mulheres, para ser tentado o quê? Talvez a mulher não é muito tentada pelo sexo, principalmente a mulher cristã. O homem cristão é tentado pelo sexo. Dinheiro, mulher e fama. Mas a mulher é tentada por salto alto, cabelo curto, calça esporte. Primeira coisa que acontece com a irmã quando ela desvia, se você encontrar com ela, está de calça esporte. Se ela ficou 10 anos na igreja, ficou 10 anos oprimida. Que vontade, que vontade. Mas não posso, não posso. Ela nunca se converteu à palavra, ela é feita de calça comprida. Ela é um retrato masculino. Ela tem um espírito masculino nela. E este homem agindo efeminadamente, ele tem um espírito feminino. Irmão Brando diz, você pode vir aqui no púlpito e dizer, irmão Brando, eu ponho a mão nessa Bíblia para dizer que eu sou homem. Ele diz, mas no seu espírito você é feminino. Você mostra que você é um homem, mas no seu espírito você é feminino, porque o que você deseja são coisas que mulher deseja. E o que a mulher deseja, muitas vezes, é coisa que o homem deseja. Ela deseja, o homem deseja cabelo comprido. A mulher, que calorão. E os homens cabeludos não. São espíritos trocados. O espírito efeminado, o espírito da mulher entrou nele e o espírito do homem entrou na mulher. Tem que sair uma saracurinha. Cabelinho tosquiado, que a coisinha, você não sabe se é homem ou se é mulher. Tem que olhar bem na cara. Porque o corpo já está deformado. E hoje até o corpo dos homens estão deformados. O corpo das mulheres. E o irmão Brando diz, é a forma de alimentação que nós temos. O corpo está deformado. Amém. Ei, meu Deus do céu. Mas que essas coisas são boas, são. Vocês estão acompanhando, depois você escuta outra vez. Leia a mensagem bastante. Quem é esse, meu Crisadelto? Para você ver, só esse pedacinho. Vocês se tornaram do atributo à carne, quer dizer, do pensamento. Deus pensou, o profeta falou. Eu creio que os trovões foram revelados dentro dos 7 selos e o novo nome está tudo lá, e eu creio nisso, que a terceira etapa foi a revelação dos 7 selos. Deus pensou, Brana pregou, e eu creio. Vocês fizeram o hino, mas quem crê somos nós. Amém. Glória a Deus. Porém, vou repetir, vocês se tornaram do atributo à carne, do pensamento à carne, para serem tentados. Porém, quando esta vida estiver terminado aqui, se esse tabernáculo terrestre se desfizer, temos um já esperando. Esse é para onde vamos, isso é a palavra. O tabernáculo que te espera é a palavra. Mas o que é isso? É a palavra. O que é a palavra? Deus em morfe. É o em morfe, a palavra. É o que te espera. Por isso, depois, quando você parte daqui, você tem um corpo que não precisa de cavalo, que não precisa de avião, que não é tocado a gasolina, nem a álcool. Então podemos olhar atrás e ver o que fizemos. Quando é que podemos olhar atrás e ver o que fizemos? Quando chegarmos a ser a palavra. E o profeta diz, Cristo mistério de Deus revelado, ele diz que você se torna a palavra ao ponto que dá lugar para a palavra agir através de você.
Amém. Não vai dar tempo de eu ler tudo aqui, mas já está bom. Esse é para onde vamos, isso é a palavra. Então podemos olhar para trás e ver o que fizemos. Agora não o entendemos. Porque agora não entendemos, porque viemos do pensamento, do atributo divino e nos tornamos carne. Do pensamento à carne. Agora da carne eu vou à palavra. Cristo veio da palavra e se tornou carne. Da carne ele voltou à palavra. E o corpo nosso do pó volta ao pó. Mas Cristo não podia voltar ao pó, porque ele não veio do pó, ele veio da palavra. Vocês estão entendendo o que é isso? Ele veio da palavra, ele é a palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Quando terminou o período da palavra encarnada entre nós, ele teve que voltar assim como o nosso corpo é do pó. Voltamos ao pó, assim também ele era a palavra. Veio e se tornou carne. Ao vencer aqui, morrer e nos dar vida, ele voltou à palavra outra vez. Ele é Deus outra vez. Como? Eterno. Ele simplesmente estava fazendo um papel, uma conversão, Deus em morte, de pai para filho. Agora ele põe a máscara do Espírito Santo e desce na igreja. E quem é ele? É o mesmo que morreu no Calvário. É o mesmo que falou com Abraão. Aleluia. E ele agora vem no Monte Pôr do Sol. E você viu uma foto dele. E o irmão Branco diz, você viu a foto dele? Você viu o olho dele, a barba dele, a boca dele, o nariz dele? Você viu? Agora você tem que ver Deus em morte. Faz tempo isso, irmão? Oh, Deus em morte. Você vê Deus numa coluna de fogo, agora ele vem numa nuvem de anjos. 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30, estava Cristo dentro de uma nuvem. 7 anjos formaram a cabeleira branca do juiz. Diz o irmão Branham, para mostrar que Deus e Cristo são um. Estava ali 148 com a atração sobre a montanha. Ele estava mostrando que são um. Não são 2 nem 3. É a manifestação, é Deus em morte. É o Espírito se revestindo de carne. É a carne voltando ao Espírito. É o Espírito voltando sobre a igreja. Convertido de carne a Espírito novamente. Voltando numa coluna de fogo, falando com Saulo no caminho de Damasco. Vindo na cabeça de William Branham em 1950, sendo fotografado, estando dentro de Branham em 1963, na revelação dos 7 selos. A coluna de fogo estava escondida dentro de um homem. Deus em morte. Deus colocou a máscara de William Marion Branham. Quem era esse? Quem é este Melquisedeque? Ele pregou aqui, quem é este Melquisedeque? Não quem é aquele, quem era aquele Melquisedeque? É bom essas observações. Eu ouvi de um pregador isso, eu gostei. Falei, quem é este Melquisedeque? Não quem era aquele Melquisedeque. Aquele Melquisedeque era a parte anterior de Jesus. E esse Melquisedeque? Quem é ele, Melquisedeque? Olha, era aquele mesmo Jesus que estava agora em Branham. Quem é esse Melquisedeque? Quem é aquele Melquisedeque? É Jesus Cristo. Quem é aquele Jesus Cristo? Ele está em William Branham. Olha ele aqui. Quem é esse Melquisedeque? Quem é esse que discerne os pensamentos? Quem é esse que diz haja esquilo e ouve esquilo? Não foi Branham, foi Melquisedeque. Mas onde ele estava? Ele estava em morte. Deus em morte, num homem chamado William Marion Branham. Amém? Deu para você guardar isto?
Jesus em uma teofania, agora aquela teofania em Jesus, agora Jesus em um homem, outra vez, como Deus não para de ir morfe, Ele não para de trocar sua máscara. Quando eles pensam que Deus é uma coisa, ó, Deus é Jesus, ele diz, não, sou o Espírito Santo. Aí eles vêm no último dia, ó, Deus é o grande Espírito Santo, ele diz, não, sou Branda. Aí o povo começa a crer, ó, Deus esteve em Branda, ele diz, não, agora eu estou no Osmar. Põe seu nome aí, eu digo o meu, porque o meu povo está conhecendo agora como um falso para eles, que não tem luz da palavra, que não teve luz do que Branham recebeu, do que William Branham foi, como um profeta, e nós somos somente um pregador. Mas Deus está mascarado na igreja, irmão Branham disse, se Deus está mascarado na igreja, Deus está em morfe na igreja, e eu sou Deus em morfe. Eu preguei isso faz quase 8 anos. Lembra quando eu cheguei com um copo d'água, dei para o filho do irmão Benedito, bebe. Falei, você não é Deus em morfe. Não quer beber água, não? Deus em morfe bebe água. Deus em morfe, bebendo, comendo, morrendo. Deus em morfe chora, Deus em morfe sofre. Mas quando ele tira aquela máscara humana e ele põe a da coluna de fogo, agora ele te derruba do cavalo, agora ele te põe cego. Aí Deus em morte vestiu o rosto de Branham. Você fala, não, é um homem, e aí a crítica por todo lado. Por certo, eles não sabiam que Deus estava em morfe. Deus colocou a máscara de Branham. Deus estava mascarado. Ó, que blasfêmia. Eles falam que Deus estava mascarado. Eles usam máscara para poder disfarçar no carnaval. Tem hora que eles estão tão disfarçados no carnaval que daqui a pouco, quando vão para a cama, que tira a máscara, é pai e filha. Fala, não pode. Estavam mascarados. Agora é hora da igreja. A hora que tira a máscara. Ele é Cristo. Ele é Cristo. Você tem que ver isso. Você sabe, vão para o carnaval, colocam máscara e conversam. E as vozes se adoçam. E vão para a cama. E quando chega no quarto, e vai tirando. E pensa, vai ser um grande sucesso. Quando ele olha, é você bem. É você bem. É a própria esposa. Máscara de adultério. E com a máscara ela parecia ter uma voz dócil. Mas quando ela descobre, é você, cafajeste. É você, eu estou pensando que eu venho aqui com um homem. Que eu estou amando. É você outra vez. Estavam mascarados no carnaval. Bebe, mascara, porque o diabo está atrás desta máscara do mundo. Mas Deus está mascarado em coisa pura, coisa santa. Você não pode ver Deus numa mulher imunda, num homem imundo. Você vê eles imundos quando eles recebem Deus e põem a máscara de Deus, se foi a imundície. Mas se você vê um pastor imundo, uma igreja imunda, diáconos imundos, obreiros imundos, é porque não tem a máscara, o Deus em morfe, tem Satanás em morfe. Isto é, Satanás mudando-se, mudando de cara, toda hora mudando de cara, mas é o mesmo diabo. E Deus mudando de cara, mas é o mesmo Deus. Sou Deus em Melquisedeque, sou Deus em Jesus, sou Deus no Espírito Santo, na coluna de fogo, sou Deus em Branham, sou Deus na igreja agora, sou Deus nesta revelação dos 7 trovões. Obrigado, Senhor, por sua palavra, por podermos ver estas pequenas coisas
como chamam de pequenas pepitas, satisfaz a alma. O mundo deveria escutar isso. Os crentes da mensagem todos deveriam escutar isso, mas eles querem ouvir? Não, eles não querem estas coisas, Pai. Estamos dando graças porque estas coisas não são para eles, são para aqueles a quem o Senhor enviou. O seu profeta diz: se você não crê no que eu estou dizendo, diga para o seu povo não escutar minhas fitas, porque isso é para o povo ao qual eu fui enviado como profeta. E o seu profeta foi enviado para mim, Senhor. Eu creio que o Cordeiro saiu do trono. 1 selo 27, 28. O que ele disse, isso é verdade. Eu creio nisso. Eu não tenho que dizer para o povo não ouvir. Esse povo é livre porque são libertos. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre para ouvir. Livre para decidir. Deus, estamos certos da nossa decisão de sofrer com os poucos desprezados do Senhor, mas que crê nessa revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos, do novo nome, da terceira puxada já cumprida. Obrigado por tudo isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Sou feliz desde que encontrei Jesus. Ele quis ser do meu caminho a luz. Onde quer que eu esteja, Ele está ao meu lado a me guardar, como prometeu. Salvo estou, pois meu coração lhe abri. E ele entrou para nunca mais sair. Meu Jesus não quer ser apenas meu. Pela cruz Ele quer também ser teu. Todo que nele crê, feliz há de sempre ser, tão feliz assim como eu. Irmão Brana diz: eu sou a pessoa mais feliz do mundo por ver estas coisas. Isso que é ser feliz. Se não tem a revelação dos 7 trovões, você está enganando dizendo que é feliz. Feliz é aquele que pode ter a revelação destas coisas que o profeta pregou. Deus abençoe meus irmãos que estão conosco através da internet. Irmão Alain e família, irmão Osias, São José dos Campos, São Paulo. Irmão Paulo, Cleude, Valtencir, Valdeir, Giovana, Vicente, Dulce e irmão Paulo em Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmã Luzia, Vista Alegre, Minas Gerais. Irmã Enar Leal, Gravataí, Rio Grande do Sul. Irmão Celso e família, irmão Manuel e família, Salvador, Bahia. Irmão Juarez, irmã Dilce, irmão Manuel, Passos, Minas Gerais. Irmão Márcio e família, Conceição da Barra, Espírito Santo. Irmão Lourival, irmão Ruth, irmão Antônio Carlos e família, Batatais, São Paulo. Tabernáculo Brana, São Joaquim da Barra, São Paulo. Deus abençoe meus irmãos. A irmã Luzia, irmão Oswaldo e irmã Amélia, ouve em casa também, lá em São Joaquim da Barra. Deus abençoe. Irmã Fabiana, esposa do irmão Sandro, irmão José Castro e família, irmão Nascimento e irmã Vera, Criciúma, Santa Catarina.
Irmão Paulo, irmã Dione, irmã Priscila, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Irmão Carlos, irmão Lendina, irmão Alisson e Sara, Santa Catarina. Irmão Isaías e família, irmão Tiago, irmão Samuel, irmã Sara, Álvares Machado, São Paulo. Irmão Silvio e família, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Irmã Marta e família, Pelotas, Rio Grande do Sul. Irmão Otacílio de Andrade e família, Vitória, Espírito Santo. Irmão Ney e família, Arara, São Paulo. Irmão Marcos e família, irmão Sebastião e família, Presidente Prudente, São Paulo. Irmão Mesquita e família, Curitiba, Paraná. Irmão Abadio e família, Araguari, Minas Gerais. Irmão Rocha, em Uberaba, Minas Gerais. Irmão Joel Floriano, aqui em Franca. Deus vos abençoe. Amém? As pessoas devem, por si mesmas, fazerem suas decisões. Quando lhe é apresentado uma mensagem como a que o profeta pregou, e está tão clara, você é quem deve decidir que lado você estará daqui para frente. Com quem você estará? E diz, estou ao lado da palavra, mas até os católicos dizem que está ao lado da palavra e do Papa. Os outros dizem, estou ao lado da palavra, da mensagem, com interpretações de que irmão Brana tem que voltar para revelar, quando tudo já foi revelado, e eles não viram. Então a questão hoje é de você ter luz suficiente para poder ver que esta palavra está totalmente revelada. E se ela está revelada, é revelada ao seu coração, decida você para com esta palavra. Amém? Eu creio assim, que cada pessoa que decide pela verdade, ela não ajuda a manter uma mentira. Enquanto você estiver associado com o Evangelho, que não é o Evangelho verdadeiro, você está em cooperação, colaboração com aquele Evangelho. Até que cada um de nós nos decidimos e dizemos, mas hoje se pergunta, mas vamos ficar sozinhos. É tempo de ficar só. Jesus diz, eu ficarei só. Mas ele completou, mas não estou só, o Pai está comigo. Certo? Então a mesma coisa são os irmãos e irmãs hoje que decidem pela terceira etapa que pregamos. Se vocês veem que isto é verdade, não estão decidindo por mim, por esta mensagem, a ficar sozinhos. Sozinhos na sua cidade, quem sabe sozinho no seu estado, e quem sabe sozinho no seu país. Mas você se dispõe a estar sozinho, mas crendo e sustentando esta verdade, esta palavra. Amém? Deus vos abençoe. Deus abençoe todos vocês. E amanhã, de manhã, às 9 horas da manhã, tem mais uma mensagem. E amanhã à noite também vamos estar aqui, reunião de ceia. Amanhã, a partir das 6h30, vamos estar aqui adorando ao nosso Deus. Deus te abençoe. Muito obrigado. Boa noite, Brasil.